fiquei sabendo que o fim do mundo era a verdade que estava na Bíblia. E que meu cunhado, que tinha casado com essa minha primeira irmã mais velha, ele tinha uma Bíblia que trouxe da mãe, lá, aquela Bíblia grandona, católica lá, e ele me levou para a casa dele e me mostrou lá em Mateus 24. Eu li como que um cego lê algumas coisas, de fato, eu vi lá alguma coisa, aquele monte de palavras não entraram em mim, mas tinha alguma coisa que dizia que viria o fim, de alguma forma viria o fim. Teria sido o meu primeiro contato com a Bíblia. Depois, na adolescência, eu tive acesso a uma outra Bíblia de uma irmã minha que foi morar na casa de uns crentes. Estou falando a linguagem lá, depois eu entro na nossa linguagem. Foi morar na casa de uns crentes em Vitória da Conquista, depois em Belo Horizonte. E eu lembro que eu li o Gênesis, pelo menos eu tenho certeza que eu li até o capítulo 9, que falou da aliança ali do arco-íris. Depois passou. E aí, assim, eu fui me crescendo, me desenvolvi até que eu cheguei à fase adulta. E em 1994, ali com 18, 19 anos, eu estava trabalhando na rádio. Eu era radialista na minha cidade e eu era cantor de uma banda de forró, porque em 92 eu participei de um show de calouros no povoado lá. Eu sou natural da cidade de Riachão do Jacuípe. Eu tenho que interromper, eu tenho que interromper. Eu tenho que interromper. Tu era cantor de quê? Eu cantava música de Luiz Gonzaga, Alcimar Monteiro, Jorge de Altinho, Mastruz com Leite, a bagaceira toda. Misericórdia. Meu amigo, você dançava forrozinho também? Dançava. Meu amigo, não dá para te ver dançando, pastor. Claro que nem eu consigo viver. Eu Não nasci. dá. Que coisa linda Jesus, né, amigo? Que coisa linda Jesus, né? Continua, amado. Então, nessa situação, eu participei de um show de calouros e ganhei em primeiro lugar, cantando música de Raimundo Fagner e de Roupa Nova. Daí, uma pessoa me viu ali e me fez o convite para integrar uma banda. Existe uma banda lá teve uma época no Brasil, ou pelo menos na Bahia, ali no nosso interior, que havia grandes bandas que faziam bailes, tocavam a música do pop rock ali. Então, havia uma banda em Riachão que era esse processo aí, mas parte dessa banda resolveu formar um segmento para forró e me convidaram para eu ser esse vocalista. Eu não queria isso, porque o meu sonho, se eu tivesse que ser cantor, eu queria cantar músicas românticas, Djavan, Guilherme Arantes, talvez alguma do Roberto Carlos, que eu não era muito tanto fã assim, mas eu gostava dessa linha aí. Então, mas tudo bem, eu falei, quem sabe é uma ponte, é um começo para o sucesso. Eu aceitei começar a cantar forró, e aí, em 94, nós montamos um repertório e começamos a cantar forró. Foram só 3 anos, 94, 95 e 96, mas foram suficientes para a gente ganhar uma grande projeção na cidade, nas rádios, na região. Quando eu vi a banda ser divulgada na rádio de maior audiência na região todinha, a Nordeste FM de Feira de Santana, eu disse, fiquei famoso. Eu cantando forró lá, e quando terminar, atrás do palco, lá do camarim, ver moças me pedir autógrafo e pedir foto, eu falei, uau, eu estou famoso. Então, algo assim estava começando a perceber. Deu certo. E foi justamente uma época em que o forró estava criando essa ascendência, né? Deixando de ser aquela música caipira que tocava nas rádios do interior fim de tarde, para ser música das paradas das rádios, né, que veio o advento daquela banda ali, Mastruz com Leite e tal, portanto, meado da década de 90. Então, era nesse contexto que, em 96, o Espírito Santo estava começando a trabalhar comigo, e em 95, eu estava namorando uma menina que era da Igreja Batista, e eu fui numa igreja, no culto de crente, ali serviu para quebrar a barreira do preconceito, de que você pode ir para uma igreja de crente e ter crentes inteligentes, pessoas bonitas, jovens. Aquilo me atraiu, e embora eu frequentasse muito pouco, porque não era na minha cidade, era na cidade de Jacobina, a 160 quilômetros, a gente namorou por 11 meses. Nesse tempo do namoro, me apareceu em minhas mãos um livro da Editora Betânia, chamado Força para Viver. A leitura desse livro me fez 2 coisas. Me levou de volta para interessar para ler a Bíblia e me fez ter vontade de renunciar, de aprender a entregar a vida para Deus. Eu conheci uma história de uma moça lá que
era cantora de ópera, desculpa, tocava alguma coisa lá, e no auge da fama dela, ela, percebendo que aquela profissão estava impedindo-a de ter a comunhão com Deus, ela renunciou tudo. Falou um exemplo de jogadores chamados atletas de Cristo. Então, aquilo foi uma obra que o Espírito Santo foi usando para ir quebrando os preconceitos. Até que em 96 iria ser meu último ano no forró, porque em março de 96, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a qual eu nunca tinha visto na vida, aparece na minha cidade, monta uma tenda sob a coordenação do pastor Paulo César, que era, então, o líder do Ministério de Evangelismo da Associação Bahia. Também estavam os obreiros, aqui eu destaco o Uziel, que foi o primeiro aí na minha casa, o Dinailton, que hoje é pastor, e Noveli Bastos, que eu não sei, de repente está me assistindo aí em algum momento aí, em algum canto da Bahia. Então, em 96, eles foram, eu era radialista, como eu disse, estava no carro de som anunciando aí que vai acontecer um jogo da Jacuipense lá, tal, no estádio, mas eu tive que interromper e entregar o carro para esse pessoal. Aí, quando eu entreguei o carro para esse pessoal, que ia divulgar o programa, que ia começar o Melhorando o Mundo com Saúde, Amor e Paz, na verdade, tem uma estrutura de um circo. Então, eu perguntei o que era aquilo, e disseram, aí uma moça perguntou, isso aqui é uma coisa da igreja aí, da minha avó aí. Eu falei, mais uma igreja? Lembro que eu falei bem isso. Mas eu voltei no sábado, ali eu fui no sábado para assistir, não tinha coisa de crente, tinha hino nacional, tinha Pai Nosso, tinha as músicas, tinha a palestra de saúde, com o pastor Michel Gama, você deve conhecer, que mora em Brasília, hoje em Formosa. Então eu falei, eu gostei do negócio dos crentes aí. Eu voltaria no domingo, mas não deu certo, não voltei. Eu voltei uma semana depois. Por que eu voltei? Porque meu irmão mais novo passou por lá, e eu não sei como, ele me aparece com a Bíblia na mão. Ninguém nesse mundo que está lá sendo numa banda de forró vai querer ser crente, mas tem uma Bíblia, todo mundo quer. Aí eu falei, eu vou passar lá amanhã, porque se alguém aqui merece ganhar uma Bíblia, sou eu, porque eu já leio a Bíblia da minha irmã, e eu já fui lá, então eu vou lá pedir a minha Bíblia. Eu vou dar uma pausa para lembrar aqui o seguinte. Enquanto eu estava cantando o forró, e terminei de ler esse livro que eu falei, Força para Viver, eu fui o primeiro, anote isso aí, eu fui a primeira pessoa a implantar, antes do pastor Miguel Pinheiro, implantar a jornada de 40 dias. Eu era um forrozeiro crente. Eu acordava pela manhã, antes de existir Sala 57, isso em 96. Perdão, 95 para 96. Eu acordava pela manhã e a primeira coisa que eu fazia era acender a lâmpada e ler a Bíblia, e li o Evangelho. Eu li os 4 Evangelhos. Quando eu voltei aqui, o forrozeiro crente, eu li isso aqui. Quando eu terminava de ler 1 ou 2 capítulos, a palavra ardia no meu coração. Eu sei o que passou, o que passaram aqueles discípulos de Emaús. E ardia no meu coração. E a minha oração, quando terminava, eu fazia isso. Eu beijava a Bíblia, como um bom católico, e dizia, Senhor, por essas palavras, a minha salvação. Amém. Pronto. Fechava a Bíblia e ia me picar aí para a bagaceira da vida aí. Pastor Moreira, e segura aí nesse ponto. Sabe que fica na minha cabeça, às vezes você passa por um bêbado, está perdido esse bêbado aí, né, rapaz? A gente nem sabe que pode estar ardendo no coração dele a palavra de Deus, né? Sim. Passa no ponto, ele tem uma prostituta em pé lá vendendo o corpo. Amigo, Deus pode estar atuando poderosamente no coração daquela prostituta lá e a gente olha para aquelas pessoas como acabadas e perdidas. Sim. O pastor Moreira está aqui, sabe por quê? Porque ele cantava forró, meu amigo. Mas antes de tudo, levantava, abria a Bíblia, orava e queimava dentro dele o poder de Deus. Nossos olhos precisam melhorar, né, pastor Moreira? Precisam. Eu estou fazendo um sermão, eu tinha uma intenção a fazer o sermão, mas o Espírito Santo já me deu umas burdoadas. Eu vou ver como ele vai me permitir, até que ponto ele vai permitir eu insistir no que eu estava querendo mostrar. Mas fiz um texto do sermão, o título do sermão é Amor, Julgamento e Salvação. O meu maior interesse é chegar no salvação, a minha parte humana. Só que o Espírito Santo me enganchou no amor e no julgamento, está me dando um negócio aí. Então, uma das coisas que a gente tem que considerar é isso. Cuidado, cuidado. O forrozeiro de hoje poderá vir a ser o pastor de amanhã. Perfeitamente. Continua, amigo. Vamos lá. Desculpe incomodar, que você estava... Isso não podia deixar passar. Você estava aí no forrozeiro que estava com a Bíblia na mão, 40 madrugadas.
Certo? Então, eu estava fazendo isso, e aí, nesse tempo, em 96, quando eu estava já amando a Jesus, inclusive aí na rádio que eu trabalhava, Semana Santa, eu já sabia ler algumas coisas da Bíblia, eu fiz um dia, fazia um programa de esporte, aí a Sexta-feira Santa não teve esporte, eu apresentei um programa lá religioso sobre a história de Jesus, o ministério dele até a morte e crucifixão. Então, havia já uma obra. Eu volto aqui também, outro parênteses. Eu era menino no oitão da minha casa. Eu fiz questão de usar esse termo porque era da minha linguagem. Eu não sei quem aqui sabe o que significa oitão da casa. Mas no oitão da minha casa, eu sentei ali e fiz um xixi de menino de 5 ou 6 anos e disse assim, meus irmãos falam de Maria, de Santo Antônio, não sei quem, mas e Deus? Eu falei, Senhor, se aqui ninguém casa, eu estou com pena do Senhor, porque meu nome é José, disseram que é para eu seguir São José, mas eu vou gostar do Senhor, viu, Deus? Deus é testemunha de que eu não estou mentindo. Um dia que ele falou isso, que me veio esse pensamento, a criança lá. Então, somente na minha ordenação ao ministério, em 2013, o texto que o pastor Davi usou, meu pai, Cícero, o pastor Cícero Gama usou para a minha ordenação, ele era o ministerial da União, foi Jeremias, capítulo 5. E ele diz, de capítulo 1 e depois capítulo 5. E o capítulo 1 lá diz que eu fui chamado desde o ventre da minha mãe, profeta. E aí eu entendi dessa fala, dessa experiência que eu tive lá no oitão da minha casa, quando o Senhor apareceu na minha mente e falou, você vai me deixar eu não ser adorado, você vai adorar os santos, e quem vai gostar de mim nessa casa aqui? Quem é que vai buscar Deus? Eu fiquei com pena de Deus na minha cabeça de criança, talvez como aquela criança que ora a oração da cortina, eu disse, tá bom, eu vou ser nessa casa talvez o único que não vai desprezar o Senhor, eu vou ficar com o Senhor. Aí, portanto, eu estava no auge da fama, começando a ter proporção nas emissoras de rádio, Rádio Nordeste, Felipe Santana, Autênticos do Forró é o nome da banda, porque a banda era boa, diga-se de passagem, modéstia à parte, a banda era boa, tinha uma boa estrutura, e aí, mas em 25 de março a igreja começa a fazer esse trabalho lá, aí eu volto, a situação da Bíblia, aí eu vou naquele dia para pegar a Bíblia minha, porque a Bíblia que eu estava lendo era da minha irmã, essa Bíblia que a minha irmã pegou lá dos crentes, aí agora eu queria ter a minha própria Bíblia, eu vou de noite, na hora do programa, me apresento na recepção, não sabendo que estava entrando justamente na rede, né? E aqui vou falar um pouco da importância da recepção. Então, quando eu me aproximei, eu disse boa noite e tal, eu falei, eu gostaria de ganhar uma Bíblia, porque eu via lá aquele montoeiro de Bíblia lá em cima. Aí a moça disse, Dona Noveli, né? Disse, não, senhor, é que a Bíblia a gente está dando para quem está participando. Não, a gente não está dando Bíblia na cidade, a gente está dando para quem para usar aqui no programa. Mas, por favor, entre. Eu disse, não, eu não vou entrar, eu estou com pressa, eu quero fazer uma ligação, porque na época a ligação eu tinha que sair da minha casa, ir para a rádio, onde tem um telefone que custava uma fortuna, tem uma linha, ia ligar para uma pessoa. Então, eu fiquei incomodado, mas ela insistiu, me persuadiu a entrar. E para ganhar essa Bíblia, e para ser gentil e não ser grosseiro, eu entrei. Só que não fizeram somente isso. Insistiram e me importunaram, pegaram o meu nome, o meu endereço e combinaram o dia de me visitar, me fazer uma visita no dia seguinte. E perguntaram que hora podem fazer. Eu falei, amanhã, de manhã, às 9 horas. Eu não queria visita de crente em minha casa, mas marcamos, dei meu endereço, contra a minha vontade, deixei lá marcado para 9 horas, e assisti o programa naquela noite. Só que naquela noite, amigo, Deus é Deus, né? Sabia que era o dia já. E como já tinha passado uma semana, já tinha passado aqueles temas sociais que a gente faz, né? Quando faz uma conferência pública, um evangelismo público, a gente passa uma semana falando de temas gerais, sociais. Naquela semana, que já era segunda, o tema já era a lei de Deus, meu irmão. Perdão, não foi a lei de Deus. Sim, foi a lei de Deus. E aí disseram o seguinte, falou a lei de Deus no geral, né? E aí eu vi já falar sobre sábado. E eu lendo os evangelhos, aí começou a saber, é verdade, eu vi sobre esse negócio de sábado mesmo. E quando o evangelista, que era Dinailton, terminou a mensagem, ele disse assim, amanhã não perca, porque amanhã eu vou mostrar para vocês que na matemática de Deus, 10 menos 1 é 0, não é 9. Aí eu falei, eu quero que ele me prove isso. Eu volto amanhã para ver. Aí eu fui para casa,
E quando foi no dia seguinte, acordei, e aí o cão disse, vai-te embora, porque o crente vai vir aqui. Aí eu falei para minha irmã, 15 para as 9, eu disse, ó, vai vir um rapaz aí me procurar, e disse que eu saí. Só que quando eu abri a porta, chegou a bicicletinha vermelha com a Bíblia na garupa. Era o crente que chegou 15 minutos antes. Fique esperto, chegue antes. Esse crente entrou, recebi lá na minha casa, voltei, sentou no sofá. Eu só queria uma coisa para dizer para o crente, ó, crente, tu vai-te embora, eu não preciso de você, eu já conheço a Bíblia, já conheço Jesus, você não é melhor do que eu, entendeu? Eu sei já tudo da Bíblia, já conheço Jesus, já li os 4 evangelhos, já li Êxodo, Gênesis 1 a 9. Na minha cabeça era isso. Só que o crente estava cheio do Espírito, e quando eu fazia as perguntas para ele, para mostrar que ele não era sabido mais do que eu, o crente me mostrava textos que eu nunca tinha visto. E aí ele sabia a Bíblia toda. Eu falei, esse miserável sabe mais coisa do que eu, esse crente está terrível. E eu fazia mais pergunta desafiadora, e ele respondia, tal, e tome. Eu sei que essa conversa, quando nós terminamos, que eu fui olhar no relógio, era 12:30. Havíamos passado 3 horas e 45 minutos de conversa, de luta, e eu já estava todo retalhado pela espada, igual a pregação de ontem com o pastor Gilson. Eu estava já desmanchado e agora minha luta não era mais com o crente, era com esse Deus que estava agora dizendo que eu tinha que largar minha banda, porque num encontro desse o crente já falou de tudo, inclusive que eu tinha que largar a banda, que não era qualquer igreja, não era nem todo que me diz Senhor, Senhor, que ama, que a inimizade está no amor ao mundo, Tiago 4:4. E o Senhor me mostrou tanto texto, um dos que mais marcam para mim é 1 João 2:15 e Tiago 4:4, que era o contexto da banda, mas eu bati em desespero, lembra aqui das falas do pastor Alejandro Bulhão? Em desespero eu bati no peito, não como o publicano humilde, na presença de Deus, eu bati no peito orgulhoso, dizendo, eu largar a banda? De jeito nenhum, a banda é minha vida, eu não vou largar essa banda. Mas era já em desespero. O crente foi embora, eu fui para a programação, e o crente me provou que 10 menos 1 é 0, e não é 9. Aí anunciou, e amanhã vamos falar sobre onde estão os mortos, e eu fui para saber onde é que estão esses benditos mortos, e fiquei sabendo onde é que estão os mortos. E anunciava o tema seguinte, e assim, de tema em tema, nós passamos 40 dias, mais ou menos, até que chegou o mês de maio, e eu fiz a última pergunta desafiadora para agora Noveli, essa mulher que me acompanhava. A minha última pergunta foi para acabar, arrebentar com os crentes. Vocês dizem que a gente deve cuidar da saúde também do corpo físico, como cuida do espírito. Então, eu cantar na banda, meu Deus, era banda. Eu cantar na banda, não estou também satisfazendo, fazendo bem a minha carne, cuidando da minha saúde, porque eu estou cuidando da minha carne. Eu vi que entrou aqui o pastor James. Ela sorriu para mim, misericordiosamente, me levou até bem lá perto já do púlpito, lá na frente. Lá. Aí abriu a Bíblia para mim em Gálatas, capítulo 5, versos 16, né, até o 19. E quando eu acabei de ler, eu me lembro que eu fechei a Bíblia e ali foi a primeira vez que aconteceu a rendição do meu coração a Deus. Ali eu parei de fugir e eu disse assim, não precisa me dizer mais nada. Era uma noite de quinta-feira, fui para casa, eu morava com uma irmã minha, na cidade, minha família toda morava na roça, eu fui criado na roça, é bom que se diga, passei 20 anos morando na roça, e quando eu me aposentar, se Cristo não tiver voltado, vou voltar a morar na roça, eu amo, fui criado para viver assim. E aí, eu cheguei para minha irmã na cidade, na casa da minha irmã, e disse assim, olha, as minhas palavras foram essas, olha, não tem jeito, imagine o matutão da roça, se rendeu, mas ainda com orgulho, não tem jeito, vou ser crente e vou me batizar na igreja adventista do 7º dia. Pronto para puxar o facão e me dizer, você que diga que é contra mim. Ela não disse um pio, mas na sexta-feira meu pai vinha da roça com minha mãe, dormia na cidade, porque no sábado ele matava boi e vendia boi no mercado, na feira livre da cidade, que era justamente no sábado. Eu chego na sexta-feira e há uma reunião no muro da casa lá, no fundo da casa. E quando eu cheguei, eles pararam. O assunto da reunião era Zelito vai ser crente.
Zelito é o meu nome, porque todo mundo era José, o avô, o tio, Riachão do Jacuípe, teve até uma reportagem no Fantástico, e todo mundo era José. O prefeito, o vice-prefeito, o repórter José Raimundo, todo mundo é José. E eu era tanto José que minha mãe colocou aí, inventou um sobrenome, um apelido, Zelito. E a notícia era: Zelito vai ser crente. Eu fiquei quieto. Quando foi sexta-feira, quando chegou a noite, que eu for saindo para assistir ao programa dos crentes, o evangelismo, meu pai gritou lá: tu vai para onde? Eu falei: eu vou para um programa onde estamos estudando a Bíblia. Aí meu pai, pela primeira vez, levantou: não, eu não quero que você vá fazer. Que crente não presta, que fulano de tal é crente não presta. E aí eu fui devolvendo a mesma moeda. Eu falei: o que é que vocês sabem sobre a Bíblia? Eu estou estudando a Bíblia. Não, mas você pode estudar a Bíblia na nossa igreja, não quero você. Só que a essa altura eu já tinha lido Mateus 10, 34 a 39, já tinha lido Lucas 14, 26. Eu já sabia o que estava por trás daquilo. E eu bati a porta e disse: quando o senhor estiver conhecendo a Bíblia como eu, aí a gente conversa. E pá, bati a porta e fui embora. E só vi um bradar de lá: essa porta que bateu na minha cara, você não vai ver. Fui nervoso, tremendo, cheguei lá, falei para os crentes que meu pai tinha levantado contra mim. E aí foi uma sucessão de coisas, enfrentei muita oposição. Meu pai, um dia eu peguei o carro emprestado dessa crente e fui para a roça para jogar o futebol lá na roça. Meu pai pegou uma enxada e veio cuspindo fogo, me xingando, e pegou a enxada e foi em direção ao carro para acabar com o carro da crente, porque ele tinha um ódio mortal dessa crente. Afinal de contas, o filho dele, que era o orgulho dele, dessa banda, o filho que todo mundo elogiava: você é o pai daquele rapaz da rádio e que canta na banda de forró. E meu pai enchia o pé e dizia: sim, sou eu. Então eu era a esperança, eu era o tesouro dele. Então vem um desgraçado, desculpa o termo, de um crente e arranca isso do coração dele, ele quer matar todo mundo, movido pelo espírito do maligno, essa força. Eu sei que minhas tias correram, não, Mandinho, e correram lá em cima dele, agarraram meu pai, seguraram, mandaram acalmar. Eu peguei esse carro e fui embora, voltei para a rua, não joguei bola naquele dia e saí sem a esperança de que voltaria a ver meu pai, se ele me aceitaria algum dia de volta. Mas passaram aí alguns dias, eu tinha que cumprir a minha agenda de forró, anunciei para a banda. No dia 15 de junho de 1996, eu estava cantando meu último forró, e aí, quando eu estava cantando a última música, eu pedi para parar tudo, eu tinha avisado o pessoal da banda, e disse: eu quero anunciar para todos vocês que hoje vocês me viram eu cantar forró pela última vez. Vocês sabem, eu estou virando crente, eu conheci a Bíblia e eu descobri que eu tinha que escolher entre Deus e o mundo, e eu escolhi Deus para viver. Essas palavras foram fortes no coração de algumas pessoas e elas viraram a música, né? Parte da música aí que a galera do Salto sabe cantar, é uma música que eu compus, é uma música Nova Criatura. Tá no YouTube, se quiser achar, Nova Criatura. Música ainda com resquício do forró, mas é a música já do meu testemunho, Nova Criatura. Aí eu sei que eu falei isso, o povo parou tudo. Eu sei que eu me despedi, agradeci a todos eles, chorei copiosamente e soltei aí a música, pedi para o cara da mesa tocar lá a música do Milton Nascimento, Canção de Amigo. Chorei copiosamente, abracei os amigos, me despedi. Só que no dia 19, nós pegamos um carro e viajamos para a cidade de Tailândia, no Pará, onde iríamos encerrar nossa turnê. A gente ia cantar forró em Tailândia, no Pará. Veja, a fama estava crescendo, rompendo fronteiras. E nós cantamos o São João e parte lá do São Pedro. Eu sei que quando chegou dia 3 de julho de 96, nós embarcamos em Riachão e eu dava adeus definitivamente àquela banda. E no sábado, dia 6, eu fui batizado pelo pastor Paulo César para virar crente. Depois de enfrentar muita oposição, então eu cheguei em casa na segunda-feira, eu fui para a roça, depois batizado, meu pai já me recebeu sem problema. E quando cheguei em casa, recebi uma carta da irmã que me acompanhou ao longo desses meses aí. Não é só um estudo bíblico, não é só conferência, me acompanhava, me ensinou muita coisa sobre Paulo, sobre Corinto, guardei muitos textos dela aqui na minha mente. E então ela tinha ido embora, já terminou o evangelismo e deixou uma carta dizendo, dentre as palavras, ela encerrava dizendo: lembre-se, a guerra começa agora. Essa não, eu já tinha vencido tanto, pensei que eu tinha acabado a guerra, mas agora estava começando. Então eu viria a entender depois. Bom, aí foi dessa forma que eu virei um crente, deixei tudo e todos,
e iniciaria aí minha vida. Não sei o que é que Deus iria fazer,